O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo este momento tão importante na vida da igreja, a oitava da Páscoa. Celebramos como um dia só a vitória de Jesus ressuscitado. Venceu a morte, o pecado e todo o mal. Ele deu a sua vida, derramou seu sangue por nós. Aceitou totalmente a vontade do Pai, para que pudesse ser, ao ser elevado à terra, atraísse a todos. Assim Jesus continua essa sua missão de atrair a todos através da igreja. E justamente através também daqueles que Ele chama de um modo especial, para expressar todo esse cuidado e atenção para com o seu povo. No Ministério Petrino, hoje aqui estamos reunidos, nessa terça-feira da oitava da Páscoa, para prestar nossa homenagem ao Santo Padre, o Papa Francisco, que o Senhor quis chamá-lo na segunda-feira da oitava da Páscoa. Ainda está impresso em nossa mente aquele último giro do Papa, todo o seu esforço
de estar próximo do povo, como Ele sempre nos ensinou, nos exortou, sejamos pastores com cheiro de ovelhas, mesmo debilitado na sua realidade frágil da saúde, quis dar a bênção urbe et orbe para todos e recordando aquilo que ele sempre enfatizava, o tema da paz e a preocupação com os desafios que hoje a humanidade enfrenta com o problema da guerra, de situações muito graves em relação ao Oriente Médio, à Ucrânia, países que sofrem também na África, os migrantes. Então, a sua mensagem de paz. Então, ele percorre, faz um giro, como se estivesse despedindo daquele povo que nós, de cada um de nós, quem tanto ele se dedicou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E na madrugada, de segunda-feira, ele então entrega a sua alma a Deus que o chama. Difícil, então, em pouco tempo, falar do legado do Papa Francisco, nesse tempo que ele se dedicou a serviço da igreja como sucessor de Pedro. Mas primeiramente eu gostaria de refletir um pouco sobre o texto bíblico específico desta terça-feira da oitava da Páscoa. A figura de Maria Madalena, diante do túmulo vazio, chorando, seu coração pela dor, pela perda, mas a experiência com o ressuscitado, que traz alento, força àquela mulher, que busca ser agora testemunha do ressuscitado. Ela ainda não consegue perceber os sinais da ressurreição. No momento da dor, da perda, realmente não é fácil fazer a experiência do ressuscitado, que nos traz conforto, força, em momentos tão prementes da nossa vida, nossa história. Porque quando nosso coração está domado pela dor, pelos sentimentos negativos, mágoas, rancores, ódio, medo, é muito difícil, temos dificuldade de perceber os sinais do Cristo ressuscitado, presentes na humanidade, na nossa história. Então o medo exacerba sentimentos, mágoas, agressividades. E como o Papa Francisco nos ensinava a superar tudo isso, numa mensagem do tema da misericórdia, porque esse era o lema dele, o episcopado, miserando ad coeligendo, com misericórdia ele me escolheu. Sempre deu muita ênfase, tema da misericórdia, a busca do sacramento da confissão, de encontrar ali a cura de tantas situações que enfrentamos. Ele mesmo por primeiro dava esse exemplo, as 24 horas para o Senhor. Então, e a mensagem também do acolhimento, porque só assim nós dissipamos a névoa que nos envolve do medo, da mágoa, do ressentimento, que no primeiro momento nem nos damos conta da presença do Senhor ressuscitado, da experiência do ressuscitado nas relações humanas, na vida da igreja. Então, nós precisamos então nos alegrar e testemunhar o Cristo, como fez o Papa Francisco, nas dores que ele ofereceu, segundo o testamento dele, como ele colocou, oferecendo esses momentos de dor pela paz no mundo, no Oriente Médio. Interessante que Maria Madalena, ela confunde Jesus com um jardineiro, nos faz retomar a figura do jardim do Éden, Deus como um jardineiro, que nos concede um jardim maravilhoso, esse mundo. Papa Francisco muito cuidadoso com a questão climática, da natureza, da nossa casa comum, Laudato Si. Então Jesus como jardineiro do Pai, e de uma certa forma os instrumentos do Senhor, os seus pastores, em particular os sucessores de Pedro, são como que jardineiros,
também dar continuidade, trabalhar para cultivar. O que se cultiva? A mensagem dos papas recentes, cultivar o amor, a misericórdia, a compaixão, cuidado com os que precisam, uma igreja inclusiva. O Papa Francisco insistia muito nisso, não uma igreja fechada, em si mesmada, com uma mentalidade exclusivista. Isso serve para todas as questões eclesiais que nós debatemos e que nos dividem, infelizmente. Que significa inclusão, sentido de inclusão, de diálogo. Assim, o belo jardim da igreja foi também cultivado, as sementes da mensagem do reino, que o Papa Francisco procurou lançar, cuidar, para crescer e produzir frutos. Adão seria o jardineiro de Deus, mas infelizmente por sua desobediência, esse jardim foi perdido. E com Jesus, nosso Senhor e Salvador, se recupera a imagem e a dignidade perdidas. E ao longo dos tempos, a missão da igreja é sempre nos recordar. Não percamos de vista o plano, o projeto de Deus na nossa vida, nossa história. Não percamos não permitamos com que essa dignidade restaurada por um alto preço se perca. E um pouco também o que se empenhou o Papa Francisco em suas mensagens tão tocantes para nós. Maria Madalena representa um pouco de cada um de nós quando temos dificuldade de entender. E às vezes misturamos as coisas, queremos manipular a figura do Papa com nossas visões. O Papa não pertence a todos, como Jesus. Não a um grupo, uma ideologia, uma mentalidade, um pensamento. Não é a função do Papa parcialidades, mas acolhimento. Isso o Papa procurou fazer. Interessante que Jesus diz para Maria: não me segures, não me detenhas. Muitas pessoas querem segurar, manipular a figura do Papa, do ministério petrino, e acaba absolutizando questões secundárias, que fazem parte da realidade humana. O estilo, o jeito de ser de cada Papa, que vai enriquecendo a história da igreja. Essas manipulações, esse querer deter, o Papa é meu, ele me representa, expressa uma distorção do sentido da missão do munus petrino do Papa. Faz parte, cada Papa tem seu jeito, seu estilo. Mesmo que o próximo Papa se chame Francisco II, ele não será o Bergoglio que nós conhecemos. Será o Papa que o Senhor está a nos oferecer nessa realidade que enfrentamos. E vamos acolhê-lo com amor, com respeito, com obediência, como fizemos com o Papa Francisco. Católico, autêntico, ama, respeita e reza. Não fica pensando em estilos, absolutizando o jeito de ser, mas entende a missão, procura acolher aquilo que ele representa. Um irmão maior que nos confirma na fé, que caminha conosco, que nos recorda, nos exorta a aderir à mensagem do Evangelho, a mensagem desconcertante, transformadora, que tanto necessitamos em cada tempo da história. O Senhor nos dá um Papa com seu estilo, seu jeito, necessário para esse tempo. E nesse momento de memória, de gratidão, é o que estamos fazendo. Agradecendo o jeito de ser do Papa Francisco, seu estilo, não absolutizando, mas reconhecendo a importância do seu papel, da sua missão na igreja, com muito respeito e reconhecimento pelo seu trabalho realizado até então. Não me detenhas. Ninguém pode deter ou de forma exclusivista achar que o Papa é seu. Ele é nosso, é de todos nós. O Papa que a hora nos deixa, e o próximo também, como tantos outros papas da história o foram. Devemos não deter, mas anunciar,
Cristo. Nem devemos manipular o Senhor Jesus. O Cristo, a sua palavra, a sua mensagem. Ela pertence a todos. Para nos convidar sempre ao caminho de encontro, de inclusão, de respeito e de dignidade. Assim, de forma apaixonada, o Papa Francisco, com seu exemplo, sua simplicidade, não muito preocupado com protocolos, mas com o bem dos irmãos, procurou nos ensinar, na sua realidade, como buscar o Senhor verdadeiramente, tocando os corações não só dos cristãos, dos católicos, mas de todo o mundo. E esse legado, essa missão, que nós temos que também refletir. O grande exemplo dele, que até o último momento quis mover a igreja. A igreja não queria uma igreja paralisada, estagnada, uma igreja que continuava caminhando, cumprindo a sua missão, que é evangelizar, anunciar a palavra de Deus, ir ao encontro das pessoas. Então não vamos paralisar a igreja, porque o Papa morreu. Por respeito à memória dele, vamos continuar trabalhando, evangelizando, anunciando a mensagem de Cristo. Porque é isso que o nosso Papa com certeza desejaria, após o seu último suspiro, sua entrega, entregando sua alma a Deus. Continuem, avante, não tenha medo, confiem. Assim devemos então fazer a nossa homenagem, reconhecimento ao legado do Papa Francisco para a Igreja Católica, marcado por várias iniciativas, ensinamentos, como eu disse, que dificilmente eu poderia elencar todos aqui nesse dia, mas alguns aspectos gostaria de transmitir para a nossa reflexão. Papa Francisco, com sua visão pastoral, de compromisso com a justiça social, a paz e o diálogo interreligioso. Diálogo, não muros, pontes que nos ajudam sempre mais a refletir, a ver o que o outro pode trazer como riqueza para o nosso crescimento. E nesse aspecto intra-eclesial precisamos melhorar muito para que realmente possamos compreender, assimilar e testemunhar, colocar em prática a mensagem do Papa. Uma mensagem aberta de inclusão. Ele procurou promover uma igreja mais acolhedora, igreja em saída, como ele costumava dizer, enfatizando a importância de incluir todos, especialmente os marginalizados, os que se sentem excluídos da comunidade. Por isso, há uma tolice o que se vê por aí nas redes sociais, quando chamava o Papa de comunista, que era ligado à ideologia X ou Y. Uma tolice. Ele pregava aquilo que está na doutrina social da igreja, o tema da igualdade, do respeito, da dignidade do ser humano. Podem procurar, na doutrina social da igreja está ali. Nenhuma tendência ideológica para um lado ou para o outro, a mensagem do Evangelho. Então ele abordou sim questões de justiça econômica e social, porque isso afeta o próximo, os mais desprotegidos, os que da realidade que nós conhecemos da injustiça humana. E fez muitos apelos para que a igreja sempre se posicionasse contra a pobreza, a desigualdade e a exploração. E também ele se preocupou com o bem espiritual, falando da conversão, o chamado a concretizar na vida a mensagem do Evangelho. Não nos esqueçamos disso. Um homem que procurava sempre estar diante de Jesus sacramentado, adorando Jesus presente na Eucaristia, encontrando forças, sua devoção mariana, em suas viagens sempre indo à Basílica Santa Maria Maior, entregando seu ministério como peregrino a Maria Santíssima, e por isso ele pediu
tamanha a sua devoção mariana, para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Então, um homem de profunda devoção, de muita fidelidade à doutrina, não aspectos que poderíamos dizer que não aquilo que era essencial ele buscava anunciar. Periferia do aspecto doutrinal, aquilo que não era essencial, ele nos ajudava a refletir, para que não transformássemos doutrina, mensagens, em questões absolutizantes, incapazes de trabalhar pelo bem das pessoas, pela inclusão, para ajudar os irmãos no caminho da conversão e mudança de vida. Na sua encíclica Laudato Si, ele destaca a necessidade de cuidar do meio ambiente, essa interconexão entre a criação e a justiça social, recordando que quando nós dilapidamos pelo lucro excessivo, a ganância, destruindo a natureza, isso afeta principalmente os mais pobres, nas enchentes, na questão do clima, do nosso ar, tudo isso afeta principalmente os que não têm como se proteger. Então a palavra do Papa na Laudato Si destaca essa necessidade do cuidado do meio ambiente. E também o diálogo interreligioso. Ele trabalhou muito para fortalecer o diálogo entre as diferentes religiões. Não que ele não tivesse a convicção daquilo que deveria anunciar, a minha identidade como cristãos católicos, mas isso não devia ser motivo para desrespeitar as escolhas de cada um, e até de uma forma impositiva, agressiva, querer que assim as pessoas pensassem como nós. Ele procurava promover a paz, a compreensão mútua, enfatizando a necessidade de colaborar com outras tradições religiosas em questões globais sobre o tema da paz, da proteção do meio ambiente. Como isso é importante, trabalhar esse tema do diálogo, sem perder a nossa identidade, nossas convicções. Foi um verdadeiro reformador, porque seu pontificado foi caracterizado pelos esforços daquilo que era necessário fazer avançar na igreja, combatendo a corrupção, os escândalos, os abusos, promovendo transparência, responsabilidade, exigindo a responsabilidade dos líderes da igreja. Tema muito importante e sensível nos dias atuais. E a pastoral? Uma abordagem pastoral que priorizava a compaixão, acompanhando as pessoas em suas realidades, procurando entender a realidade de cada um, o processo, o crescimento, o caminho de conversão, que não é de uma hora para outra. E isso ele procurava transmitir, acompanhar. Nos seus documentos, Amoris Laetitia, por exemplo, as pessoas não entenderam bem o que ele queria dizer. Porque agora liberou total, não tem mais essa questão. Não, ele só pediu que nós pastores, todos nós pudéssemos acompanhar, orientar, ajudar as pessoas em suas realidades complexas e difíceis, ainda em processo de uma conversão total. Então, nesse seu zelo de pastor, ele não tinha uma postura rigorista, moralista, de fazer uma classificação. Você segue essas normas e preceitos, está salvo, quem não serve já está condenado. Não, ele ia muito mais além da reflexão, como foi sempre a igreja. Geralmente, por trás de um rigorismo, de um moralismo exacerbado, existe uma pessoa doente, enferma interiormente, que precisa encontrar a cura no perdão e na misericórdia de Deus, como fez Jesus com aquela mulher que estava para ser apedrejada. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Como o filho pródigo, o pai a aguardar o filho, o abraço, para restaurar a vida daquele que se perdeu. Essa mensagem muito importante
de Francisco. E ele gostava de colocar certas imagens muito próximas para a compreensão do povo. A sua famosa frase: a igreja é um hospital de campanha. O que é o hospital de campanha? Para que serve um hospital de campanha? Para acolher os feridos, machucados, dos problemas, pela fragilidade humana. Então ele falava também que a Eucaristia não é um prêmio para os justos, mas o remédio para os necessitados. Sem que isso não seja não é essa interpretação de não nos importar em procurar sempre caminhar para que sejamos menos indignos de receber o Senhor. Mas quem é digno de receber Jesus na Eucaristia? Quem ousa dizer que é digno? Então, diante da mensagem de Francisco, nós temos aqui uma sensibilidade profunda sobre os dramas que as pessoas carregam, e a necessidade do apoio que devemos dar para que caminhem, mesmo que trôpegos, caminhem para essa fidelidade ao Senhor. Nos ensinamentos sobre a família, a exortação apostólica Amoris Laetitia, ele fala dessas complexidades. Ele não quer uma visão rígida, mas que possamos ajudar aqueles que passam por dramas familiares profundos. Há um caminhar, uma caminhada de conversão, mas respeitando os ritmos e as realidades de cada um. Irmãos e irmãs, o legado do Papa Francisco é grandioso. Ele nos chama, todos nós batizados, a promover solidariedade, justiça, cuidado com a criação. Ele nos inspira a buscar uma igreja mais comprometida com os valores do Evangelho. Ele nos ajuda, através de sua mensagem, de seus gestos, a sempre reavaliar nosso caminhar na igreja e no mundo. Que esse legado tão importante e significativo para a igreja, possamos ainda por muito tempo refletir e que nos ajude a realmente trilhar um caminho de verdadeira fidelidade, de verdadeiras testemunhas do ressuscitado. Amém.